Bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Respire profundamente. Permita que seu corpo desacelere. Sinta sua mente se aquietar. Hoje você vai compreender uma verdade que pode transformar completamente sua vida financeira e espiritual. Riqueza não se manifesta com esforço excessivo. Ela se manifesta com alinhamento. Durante anos foi ensinado que para prosperar é preciso lutar, sofrer, competir, sacrificar a paz e viver em tensão constante. Mas observe a natureza. Uma árvore não se esforça para dar frutos. Ela se alinha às estações. Ela recebe luz. Ela absorve água. Ela cresce de dentro para fora. O fruto é consequência do alinhamento interno com as leis naturais. Com o ser humano não é diferente. Esforço não é o problema. O problema é o esforço que nasce do medo. Quando alguém age a partir da insegurança, da necessidade desesperada de provar valor, do medo de faltar, da crença de que nunca é suficiente, esse esforço carrega tensão. E tensão gera contração. Contração limita a percepção. Limita a criatividade. Limita decisões estratégicas. A pessoa pode trabalhar muito e mesmo assim não prosperar, porque sua vibração dominante é a sobrevivência. A fé é o poder que Deus concedeu ao homem. Não é um sentimento superficial. É uma força interna de alinhamento com o invisível. Fé verdadeira é a certeza interior antes da evidência externa. Quando alguém vive em fé, ele não nega desafios. Mas ele não permite que o cenário externo determine seu estado interno. Ele escolhe confiar. Ele escolhe agir a partir da visão e não do medo. E essa escolha altera sua vibração. Tudo no universo vibra. Pensamentos possuem frequência. Emoções alteram a bioquímica do corpo. Estados internos moldam comportamentos. Quando alguém mantém pensamentos de escassez, o corpo entra em alerta. Quando mantém pensamentos de confiança, o corpo entra em coerência. E coerência é poder. Um corpo coerente toma decisões melhores. Percebe oportunidades com clareza. Age com estratégia em vez de impulsividade. A noética estuda a influência da consciência sobre a realidade física. Ela parte de um princípio simples e profundo. A consciência não é apenas um produto do cérebro. Ela é um campo que interage com a matéria. Pesquisas em intenção focada mostram que estados mentais consistentes alteram padrões neurológicos, emocionais e até respostas fisiológicas. Quando a mente sustenta uma visão clara com emoção coerente, o cérebro reorganiza conexões. O sistema nervoso muda seu padrão. A percepção se expande. Isso significa que a consciência molda a experiência antes mesmo que os resultados apareçam. A noética ajuda a compreender que fé não é fantasia. É direcionamento consistente de consciência. Alinhamento é quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção. Se alguém afirma desejar riqueza, mas sente culpa ao imaginar prosperidade, existe conflito interno. Se alguém diz confiar, mas age com medo constante, existe desalinhamento. Riqueza se manifesta quando a mente acredita que é possível. O coração sente merecimento. O corpo age com confiança. A decisão é tomada com clareza. Esse estado gera uma vibração estável. E estabilidade interna cria expansão externa. Repita comigo. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita.
Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Sintonizo minha frequência com o campo quântico da abundância infinita. Acesso o estado de riqueza antes que ela se manifeste no físico. Fé verdadeira é construída com prática diária. Silêncio interior. Observação dos pensamentos. Limpeza emocional através do Ho'oponopono. Repetição consciente de novas verdades. Visualização com envolvimento emocional real. Quando o homem assume responsabilidade por sua consciência, ele deixa de ser vítima das circunstâncias. Ele começa a operar como co-criador. E nesse ponto, riqueza deixa de ser algo distante. Ela se torna consequência natural de um estado interno organizado. Obrigada por permitir essa reflexão profunda. Riqueza não é prêmio para quem sofre mais. É resultado para quem se alinha melhor.
Fé é o poder que Deus entregou. Consciência é a ferramenta. Vibração é a linguagem. Alinhamento é o caminho. Quando tudo dentro se organiza, o externo responde. Continue limpando. Continue confiando. Continue alinhando. A realidade acompanha. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Aloha!